Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho do meu pré-projeto. Para quem não sabe, o pré-projeto é algo que a gente tem que fazer ainda quando a gente está no Brasil, falando um pouquinho sobre o lugar que você vai morar aqui nos Estados Unidos, sobre a sua host family, alguns jogos, brincadeiras, músicas e projetos que você pode fazer com as crianças. Você também pode falar um pouquinho sobre o seu país, sobre a sua cultura, sobre a sua alimentação. Também você pode falar sobre você, sobre a sua família. Enfim, é um lugar em que você vai colocar várias informações, é como se fosse um livro. E aí, quando você chegar aqui nos Estados Unidos, você vai entregar esse pré-projeto para sua host family, que vai servir como uma forma deles te conhecerem mais. E também é como se fosse um álbum para a família pelo fato de ter várias imagens e várias informações sobre eles. Então, eu não sei se todas as agências de au pair pedem por esse pré-projeto, mas eu sei que a Au Pair Care pede porque eu vim pela Au Pair Care e eu tive que fazer isso. Então, eu vou mostrar para vocês, detalhe por detalhe, tudo que eu coloquei aqui no meu pré-projeto. Você tem a opção de fazer ele manual, ou se você quiser, você pode fazer também no computador. E eu fiz ele utilizando o Canva, então esse foi o site que eu utilizei para poder fazer todos os detalhes e todos os designers do meu pré-projeto. Então, vamos lá! Então, esse daqui é o meu pré-projeto. Na capa eu coloquei o nome da minha agência, que é a Au Pair Care. Também coloquei o meu nome completo e o nome do meu país. E aí eu coloquei uma telinha de proteção para não sujar a primeira folha. E todas as folhas eu fiz no formato mais grossinho, para ficar parecendo como se fosse realmente um livro. E aí, assim que você vira a página, você vai ter o sumário. Então, essas são as 10 seções que a Au Pair Care exige que tenha no seu pré-projeto. E eu também enumerei para ficar mais fácil de encontrar. E essa daqui é a capa da primeira sessão, no primeiro capítulo. Então, em todas as sessões eu coloquei a mesma capa, com a mesma foto, foto da minha host family, minha foto e Au Pair Care. E aí, a única coisa que eu mudei foi o número da sessão e também o capítulo da sessão. Então, esse daqui eu vou estar falando sobre a minha host family e também sobre o lugar que eu estou morando. Então, aqui eu comecei falando da família no geral. Uma coisa muito importante é você adicionar a sua host family no Facebook antes de fazer o pré-projeto, porque isso vai te ajudar a ter todas as fotos e também todas as informações possíveis. Então, eu peguei tudo isso que eu coloquei no meu pré-projeto do Facebook e também do perfil deles do application. Então, aqui eu tô falando da minha host family, mostrei também os avós. Aí, aqui eu tô falando mais dos meus host parents e coloquei como se fosse ele pedindo ela em casamento, período de namoro, de noivado, o casamento deles e também a primeira gravidez dela. E aí aqui eu coloquei as fotos do meu rosto, aqui as fotos da minha rosta, e aí aqui eu comecei a falar mais sobre as crianças. Então eu comecei falando do Caleb, várias fotinhas dele, um textinho que eu encontrei no perfil da minha host family do application. E aí aqui eu comecei a falar das gêmeas, as fotinhas delas e também várias informações sobre ela, como o dia que nasceram, com quantos quilos e todas as informações possíveis que eu encontrei. E aí aqui eu começo falando sobre a região que eu vou morar, né? Então, Apple Valley, a cidade, Minnesota, o estado e United States, o país. Então, aqui eu comecei falando sobre o país, numa perspectiva geral. Aí, aqui, falei sobre Minnesota, que é o estado em que eu moro. E aqui, a cidade em que eu moro. Indo para a segunda sessão, aqui vem falando sobre o desenvolvimento das crianças. E eu coloquei só na faixa etária que eu cuido, né? Então, no caso, quando eu cheguei, as meninas tinham 3 e o Caleb tinha 5. Então, eu comecei falando aos 3 anos, a parte física, mental e social deles, né? Aí, 4, 5 e até os 6 anos de idade. Terceira sessão, eu venho falando sobre alguns crafts, algumas atividades manuais que eu posso fazer com eles e também sobre alguns lanchinhos. Então, aqui eu resolvi falar crafts dos Estados Unidos e crafts do Brasil. Da mesma forma, as comidas dos Estados Unidos e também as comidas do Brasil. Então, esse daqui foi o que eu encontrei, né? Que eu achei bem típico de outono.
E quando eu cheguei, descobri que o outono era a estação favorita dos meus rostos, então deu super certo. E aqui eu escolhi essa, não sei porquê, mas enfim, como se fosse do Brasil, né, as flores. E aí, sobre os snacks e comidinhas, escolhi o waffle em relação aos Estados Unidos e o brigadeiro em relação ao Brasil. E aí, além disso, eu coloquei várias outras comidinhas brasileiras para poder mostrar bem como que é a nossa cultura e como a nossa comida é maravilhosa. Então, coloquei as comidas salgadas, também coloquei alguns doces e também algumas bebidas, tudo típico do Brasil. E, nossa, morro de saudade de comer isso. E aqui na quarta sessão, eu venho falando sobre algumas histórias, músicas e jogos. E novamente, eu coloquei uma parte falando sobre dos Estados Unidos e a outra sobre o Brasil. Então, dos Estados Unidos eu coloquei da Cinderela, que é a minha história favorita de princesa. E do Brasil eu falei sobre a Yara. E aí tudo eu tive que traduzir, né? Principalmente essas que são em português. E aqui de música eu coloquei do Twinkle Twinkle Little Star. E quando eu cheguei também descobri que era uma das músicas favoritas das meninas. Então foi super legal e deu super certo. E de brasileiro eu coloquei Ten Little Indians. E que elas gostam também de cantar. E de jogos eu coloquei esse daqui, Simon Says, em relação aos Estados Unidos. E do Brasil eu coloquei encontrando, né, o jogo dos 7 erros. Seção 5, eu venho falando sobre algumas habilidades motoras e algumas atividades que podem ajudar no desenvolvimento disso. Seção 6, venho falando sobre a arte da imaginação e da imitação. E eu percebi, de acordo com as fotos que eu vi no Face, que a minha host family gosta muito de fantasia e gosta muito de filmes e tudo mais. Então, eu peguei as fotinhas deles mesmo para colocar aqui. E várias fotos das crianças, porque elas amam se fantasiar e se deixar todos os dias, elas estão com uma fantasia diferente. Então, eu peguei as fotinhas deles. Na seção 7, eu venho falando sobre jogos que ajudam no compartilhamento e também na cooperação. E aí eu coloquei essas florzinhas aqui só para poder decorar também, né? Cheio de frufruzinho. Seção 8, eu venho falando sobre o desenvolvimento da língua, então alguns jogos que podem ajudar também a criança. Seção 9, eu venho falando sobre mim e sobre o meu país e sobre os meus costumes e feriados. Então, aqui eu coloquei um pouquinho mais sobre mim, o que eu faço, quais são os meus hobbies, no que eu me formei, quais são as minhas habilidades. E aqui falei um pouco mais sobre mim, sobre a minha família. E aqui também falei sobre a minha família, coloquei as fotinhas deles. E aqui eu venho falando sobre o Brasil, então, nome do meu país, cidade, estado. Aqui uma perspectiva geral sobre o Brasil. E mais fotinhas de lugares turísticos do Brasil. E aqui também uma perspectiva geral do Mato Grosso, né, que é o estado em que eu morava. No caso, eu nasci no Paraná, mas como eu moro no Mato Grosso há muito tempo, eu resolvi falar tudo sobre o Mato Grosso, né? E aqui sobre minha cidade, Sinop. E aqui falando um pouquinho sobre alguns feriados, né? Algumas festas comemorativas do Brasil. Então, Carnaval, Festa Junina. E aí coloquei a foto do Carnaval e da Festa Junina. E aqui a última pergunta, a última sessão é, na verdade, uma pergunta que você pode fazer para sua host family. Você pode fazer diversas perguntas, mas eu só fiz uma porque eu tava sem ideia. Então, a minha pergunta foi como manter a família unida, mesmo com a correria do dia a dia. E aí, na hora que eles pegaram, né, que eles olharam tudo, eles responderam e foi bem legal. E é basicamente isso, meu pré-projeto. Fim. E esse adesivo foi o que a Au Pair Care colocou lá em Nova York, no treinamento, mostrando que tava tudo certo, que tava aprovado. Então, esse foi um pouquinho do meu pré-projeto.
Ele dá um pouquinho de trabalho, sim, então uma dica que eu te dou é não deixa para a última hora, não deixa para fazer isso na sua última semana de embarque, porque você vai ter muita coisa para organizar, é mala, é se despedir de todo mundo, e eu tenho certeza que você não vai querer ficar doida, pirada, tendo que fazer esse pré-projeto. Então tenta fazer o mais rápido possível. Quando você chegar no treinamento em Nova York, a Au Pair Care vai recolher o seu pré-projeto para poder fazer uma avaliação e ver se tudo que eles pediram realmente estão ali, né? Todos os pré-requisitos. E se caso estiver tudo certo, eles vão colocar esse adesivinho aprovando. E aí depois, quando você chegar na casa da sua host family, você vai entregar para eles. E se caso você não tiver o seu pré-projeto, eu acredito que você não receba o certificado de participação do treinamento em Nova York. Então é muito importante que você não se esqueça de trazer e, enfim, é como se fosse um presente para a família também. Eu entreguei para eles, tipo, quando eu cheguei, no mesmo dia, na mesma noite, a gente jantou juntos. E aí eles olharam todo o projeto, eles responderam a última pergunta que tinham. Eles ficaram super felizes, sabe? Revendo a foto deles e das crianças. E aí eles falaram, nossa, isso deve ter dado muito trabalho. E eu, não, foi tranquilo, mas por dentro, tipo, deu trabalho. E além do pré-projeto, eu também comprei algumas lembrancinhas para eles. Então, várias au pairs trazem presentes do Brasil para host family. E eu acho que é legal trazer. Claro que você não precisa gastar muito com isso, mas é sempre bom trazer uma lembrancinha, sabe? Então, eu trouxe coisas que remetem ao Brasil. Então, xícaras do Brasil. Para as crianças, eu trouxe várias coisas da Turma da Mônica. Então, tudo que remete à cultura brasileira. E eles amaram os presentes. Então, eu acredito que seja isso. Espero ter te ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!